Você já percebeu como é fácil unir pessoas para assistir a um filme ou para ir a uma festa? Mas quando se trata de oração, de buscar a Deus em unidade, de repente aparecem desculpas, distrações e até resistência? Isso não é coincidência, isso é guerra espiritual. E hoje eu quero te mostrar através da palavra de Deus, porque a falta de unidade é uma das armas mais sutis do inimigo contra os cristãos. E como você pode se proteger disso? Eu também já vivi momentos em que a divisão parecia inevitável, mas a Bíblia nos revela um segredo poderoso. Quando o povo de Deus se une em oração, o céu se abre e milagres acontecem. E existe um princípio escondido em Mateus e em Atos que vai transformar a forma como você vê a oração em concordância. Vou compartilhar com você em instantes, mas antes, vamos juntos reservar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois orar unidos. A Bíblia em Mateus 10:16 diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Este é um aviso divino. Jesus, em seu amor e honestidade, nunca nos prometeu uma vida sem oposição. Em vez disso, ele nos disse claramente que segui-lo nos colocaria em um mundo que nem sempre é seguro, um mundo onde o mal é real, onde as batalhas espirituais são constantes e onde o engano é sutil. E por isso, ele nos chama a andar em sabedoria, a estar atentos às maquinações do inimigo e, ao mesmo tempo, a ter um coração puro que permaneça gentil, amoroso e incorruptível. A sabedoria não é opcional para o crente, é proteção, é o discernimento espiritual para ver a armadilha antes que ela se manifeste, para reconhecer a falsa voz antes que ela nos desvie do caminho certo e para evitar as sementes da divisão antes que criem raízes. É por isso que a palavra de Deus nos diz repetidamente para sermos vigilantes, sóbrios e firmes na fé. E povo de Deus, uma das primeiras e mais eficazes maneiras pelas quais o inimigo ataca é rompendo a unidade entre os crentes. Ele conhece o poder da harmonia. Ele conhece a força de um povo que se mantém unido em oração e fé. É por isso que ele trabalha tanto para semear discórdia, sussurrar mentiras, aumentar ofensas e incitar mal-entendidos. Vejamos o que a Bíblia revela sobre isso. Atos 2:1-2 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Isso não é coincidência. O Espírito Santo não caiu em um momento aleatório. Deus agiu poderosamente quando seu povo estava unido em um só acordo, unificado em propósito, unificado em adoração e unificado em seu clamor por Ele. Sem competições, sem segundas intenções, sem amargura. Tudo girava em torno de Jesus. E foi nessa atmosfera que os céus se abriram e o Espírito veio com poder. Agora imagine isso. Se você e eu, se sua família, se sua igreja, se mesmo apenas alguns crentes dessem os braços e orassem em unidade, invocando o nome de Jesus com um só coração e um só foco, você não acha que Deus se moveria? Você não acredita que correntes se quebrariam, que portas se abririam, que o poder do céu tocaria a terra? É exatamente por isso que o inimigo visa a unidade. Não se trata apenas de manter os cristãos fisicamente separados. Trata-se de quebrar o acordo espiritual que convida à glória de Deus. Se ele pode incitar desconfiança, mágoas, ofensas e divisão, então ele pode enfraquecer o próprio ambiente onde o Espírito de Deus ama habitar. É interessante, não é? Como é fácil fazer as pessoas concordarem sobre as coisas do mundo. Sugira assistir a um filme, planejar uma viagem ou dar uma festa. De repente, todos concordam. Mas convoque uma reunião de oração. E de repente há distrações, desculpas e resistência. Isso não é mera coincidência. Isso é guerra. O diabo está trabalhando para tornar as reuniões de oração raras e a unidade frágil. É por isso, amados, que devemos orar por sabedoria. Não apenas para enxergar através das mentiras do inimigo em nossas vidas pessoais, mas para proteger a unidade do corpo de Cristo. Sua vida de oração pessoal é essencial, mas orar com os outros também o é.
Há um tipo de poder na oração em concordância que não pode ser substituído. O próprio Jesus nos diz isso em Mateus 18, 19 e 20. Digo-lhes ainda que, se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta é uma promessa. Concordância na oração não é apenas 2 pessoas falando palavras ao mesmo tempo. É 2 corações alinhados na fé, buscando juntos a vontade de Deus. E Jesus diz que quando isso acontece, o Pai se move. O céu responde. A presença do próprio Cristo preenche esse espaço. Então, eu os encorajo a fazer disso uma prioridade em suas vidas. Encontrem alguém com quem possam orar. Peça ao Senhor para guiá-lo a um parceiro de oração. Pode ser seu cônjuge, seu filho, um amigo próximo ou até mesmo um irmão de fé que você conhece na igreja. Não leve isso de ânimo leve. Orem juntos por sua casa, por seu trabalho, por sua comunidade. Permaneçam unidos na fé quando um de vocês estiver cansado. Cubram-se mutuamente em intercessão. Não se trata de legalismo. Trata-se de fortalecer suas defesas espirituais. Trata-se de entender que suas orações não são apenas pessoais. Elas são parte de uma guerra maior nas regiões celestiais. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que lutamos não contra carne e sangue, mas contra forças espirituais das trevas. Se o inimigo está organizado o suficiente para lançar ataques coordenados, devemos ser intencionais o suficiente para permanecer em oração coordenada. Unidade e oração constroem muros espirituais que são difíceis para o inimigo penetrar. Elas criam uma atmosfera onde milagres podem acontecer. Fortalece a sua fé quando a vida fica difícil e agrada ao coração de Deus, porque a unidade reflete a sua natureza. Proteja os seus relacionamentos com humildade. Perdoe prontamente. Recuse-se a acolher fofocas ou críticas. O inimigo não pode quebrar o que você se recusa a entregar. E lembre-se disso. Concordância na oração nem sempre significa concordância em todas as opiniões. Somos pessoas diferentes, com personalidades e perspectivas diferentes. Mas em Cristo ainda podemos ser um em propósito. Ainda podemos buscar a Deus juntos, amar uns aos outros sinceramente e honrar a sua palavra acima de tudo. Hoje eu o encorajo a investir na oração, tanto em particular quanto com outros. Proteja a unidade que Deus colocou ao seu redor. Ore para que o Senhor lhe dê discernimento para ver as táticas do inimigo antes que elas criem raízes. E ore para que ele lhe dê a humildade e a graça para responder de uma forma que mantenha o corpo de Cristo forte e unido. Agora, vamos reservar um momento para orar juntos. Querido Senhor Jesus, hoje nos apresentamos diante de Ti com um humilde pedido. Que haja unidade em nossas vidas, em nossos lares e em cada relacionamento que nos confiaste. Senhor, sabemos que a verdadeira unidade não é feita pelo homem. Ela vem do Teu Espírito. É uma dádiva do céu. E por isso, a pedimos fervorosamente. Que haja unidade em nossas famílias, enquanto nos unimos e declaramos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oro para que cada família aqui representada tenha um só coração e uma só voz para Te adorar. Orar junta e buscar a Tua face junta. Que não haja divisão, nem orgulho, nem muros ocultos, apenas a unidade que vem de amar e servir ao mesmo Salvador. Senhor, envia às nossas vidas pessoas que trilharão esta jornada de fé ao nosso lado. Traz para os nossos caminhos aqueles que orarão conosco e por nós. Cerca-nos com aqueles que estão em chamas por Ti, cujos corações ardem de amor pela Tua presença. Deus, desejamos viver em obediência à Tua palavra, como está escrito em Romanos 15, 5 e 6. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos esta graça, Senhor, de termos o mesmo pensamento, de termos um só propósito
e de te glorificarmos a uma só voz. Que a nossa unidade seja um testemunho ao mundo de que pertencemos a Jesus. Pai, nós nos posicionamos contra todo o esquema do inimigo que busca nos dividir. Sabemos que Satanás vem para roubar, matar e destruir, e uma de suas maiores armas é a desunião. Mas no poderoso nome de Jesus, repreendemos todo plano de conflito, todo sussurro de contenda, toda semente de ofensa que o inimigo tenta semear entre nós. Declaramos que os seus planos falharão e que a paz de Cristo reinará em nossos corações e em nossos lares. Senhor, eu elevo cada pessoa que está orando comigo agora. Tu conheces as suas lutas. Tu vês as batalhas que eles estão travando. Alguns em seus casamentos, alguns em suas amizades, alguns dentro de suas próprias famílias. Tu vês os ataques espirituais que tentam trazer distância, frieza e incompreensão. Mas hoje escolhemos olhar para Ti, confiar em Ti e depender de Ti completamente. Jesus, Tu és o nosso escudo e nosso defensor. Tu és a principal pedra angular que mantém tudo unido. Sem Ti, os relacionamentos desmoronam. Sem Ti, o amor esfria. Mas contigo, famílias desfeitas podem ser restauradas. Contigo, casamentos feridos podem ser curados. Contigo, corações separados podem ser reconciliados. E assim clamamos a Ti, Senhor. Cura o que está quebrado, conserta o que está rasgado, restaura o que foi perdido. Recusamo-nos a permitir que o inimigo divida e conquiste em nossos lares. Escolhemos, em vez disso, permanecer unidos em um só acordo, erguendo nossos olhos para o céu e colocando nossos corações em Ti. Une-nos, Senhor. Leva cada um de nós a formar amizades com homens e mulheres piedosos, que estarão conosco em oração, que aguçarão nossa fé e que nos lembrarão de Tuas promessas quando formos tentados a esquecer. E, Senhor, mesmo que tragas novas pessoas para nossas vidas, ajuda-nos a lembrar do mandamento que já nos deste. Em Romanos 12, 14 e 16, abençoa aqueles que te perseguem. Abençoa e não amaldiçoes. Alegra-te com os que se alegram. Chora com os que choram. Vive em harmonia uns com os outros. Não sejas orgulhoso, mas estejas disposto a associar-te com pessoas de posição inferior. Não sejas presunçoso. Dá-nos corações puros, Senhor. Corações que não menosprezem os outros. Corações que sejam rápidos para abençoar, rápidos para perdoar e rápidos para amar. Que a maneira como tratamos as pessoas, tanto crentes como descrentes, reflita o amor e a humildade de Cristo. Que sejamos uma bênção para todos ao nosso redor, não para o nosso próprio reconhecimento, mas para que o Teu nome seja exaltado. Ajuda-nos a ser pacientes uns com os outros, a suportar as fraquezas uns dos outros e a falar palavras que edifiquem em vez de destruírem. Que a nossa unidade não esteja enraizada no acordo humano, mas na submissão compartilhada à Tua vontade. Pai, protege os nossos relacionamentos. Guarda nossos corações das ofensas que tentam criar raízes. Impede que sejamos rápidos em julgar e lentos em perdoar. Ensina-nos a resolver conflitos em amor, a buscar a compreensão antes de buscar ser compreendidos e a sempre lembrar que somos um só corpo em Cristo. E, Senhor, que nossa unidade se estenda além de nossos lares para nossas igrejas, nossas comunidades e para o corpo maior de Cristo. Que cada ato de bondade, cada oração de concordância e cada momento de adoração compartilhada seja uma doce fragrância que se eleve ao Teu trono. E que o mundo veja, através da nossa unidade, a realidade de Jesus vivo em nós. Que cada relacionamento que tenhamos, seja em família, amizade ou companheirismo, aponte para Ti. Que a maneira como vivemos juntos como crentes se torne um testemunho vivo de que Jesus Cristo reina em nossos corações. Agradecemos-Te porque, mesmo agora, estás alinhando corações, restaurando a confiança e trazendo o Teu povo a uma unidade mais profunda. Agradecemos-Te porque és maior do que toda força que tenta nos dividir e escolhemos caminhar em frente com fé, crendo que o Deus que começou uma boa obra em nós a completará. É no poderoso e vitorioso nome de Jesus Cristo que oramos.
Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam sobre você, em nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.